Com a mão no seu coração, com os seus olhos fechados, vamos falar com o Senhor agora. Ó Deus vivo e santo, poderoso de Israel, aqui estamos nós diante do Senhor, meu Deus, para mais um momento na sua presença, buscando, invocando o teu nome, meu Deus, adorando ao Senhor, encontrando no Senhor esse refrigério, esse abrigo, até mesmo porque, Senhor, nós temos aprendido que o lugar seguro é o Senhor, que um lugar de sustentação é o Senhor, que num lugar, meu Pai, aonde temos a garantia do que sonhamos, desejamos, e até mesmo, Senhor, daquilo que queremos viver, é o Senhor, encontramos no Senhor. Então, quanto mais próximos, mais saudáveis nós estaremos, seja emocionalmente, seja financeiramente, espiritualmente, nós estamos, porque quanto mais perto do Senhor, mais cura, quanto mais perto do Senhor, mais fortalecimento, quanto mais perto do Senhor, mais estabelecemos, Senhor, uma realidade nova, diferente de tudo o que conhecemos, diferente de tudo o que vivemos. Quanto mais perto do Senhor, mais resultados nós passamos a ter. É por isso que eu quero pedir que o Senhor nos cubra com teu sangue. É por isso que eu oro para que o Senhor nos ajude a desenvolver esse relacionamento, essa intimidade, essa comunhão, meu Deus, essa capacidade que nós temos de estar diante do Senhor, até mesmo porque estamos diante de um Deus Santo. E eu peço, cubra cada um de nós. Eu peço, Senhor, esteja conosco e que possamos viver uma glória nova nessa tarde e sairmos daqui renovados, fortalecidos, transformados em o nome do Senhor Jesus. Eu entrego uma vida, a nossa casa, a nossa família, eu entrego tudo o que temos para fazer, tudo ao Senhor, porque eu sei, nada pode se tornar perfeito se o Senhor não fizer, nada pode ser satisfatório se o Senhor não estiver. Então que o Senhor esteja presente em cada tempo, em cada fase, em cada etapa da nossa vida, em o nome do Senhor Jesus. Eu entrego tudo nas suas mãos e crendo, eu te agradeço, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém. Está ligado às nossas vitórias. Você pega o Espírito, que Espírito é esse? Então diga comigo, eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2023, diga: eu estou debaixo de uma unção de governo, e eu irei governar para a glória do meu Deus, amém? Sente-se, por favor. Eu preciso falar isso com vocês, até mesmo porque muitas emoções, muitos sentimentos, muitas situações que vêm para desanimar, para abater, para entristecer, elas estão relacionadas à nossa forma de olhar. Elas estão relacionadas ao olhar que eu tenho da vida, ao olhar que eu tenho daquela situação. Muitas pessoas, por exemplo, se ofendem pela maneira de olhar para uma situação, pelo olhar que elas têm sobre aquilo, porque dependendo qual for o seu olhar sobre algo, aquilo determinará em você reações, sentimentos, aquilo determinará o que você vai sentir. Então, se você tem uma forma de olhar negativa para algo ou para alguém, quando ali acontecer algo, ou quando aquela pessoa fizer algo, você pode se sentir incomodado, mesmo aquilo não ser o que você está sentindo, mesmo aquilo não ser aquilo que você criou, mesmo aquilo não ter nenhum sentido como você tem levado, mas pelo seu olhar para aquela situação você determina, você define. Então a pessoa pode não ter tido a intenção, mas como você já tinha um olhar negativo em relação a ela,
ainda que não seja a intenção dela, você recebe como se fosse. Por você já ter um olhar negativo para aquilo, ainda que o que está acontecendo ali não seja algo tão sério ou tão importante, mas por causa do seu olhar negativo, você vai dar um peso maior, você vai dar uma importância maior, você pode amargar o seu coração, simplesmente pelo olhar que você desenvolveu sobre algo. Você pode se entristecer, simplesmente pelo olhar que você desenvolveu sobre algo, você pode. A Bíblia mostra isso. Asaf, ele é um exemplo claro disso. O Asaf, ele é um exemplo claro. Um exemplo claro de que um olhar errado pode definir minha atitude, pode definir minha reação. Eu posso me fechar para algo simplesmente porque eu tive o olhar errado para aquilo. Eu posso me afastar de coisas simplesmente porque eu tive o olhar errado. A minha forma de olhar para aquilo que eu criei. Um dia eu ouvi alguém falar sobre isso, e ela dizia exatamente essa expressão: diga comigo, o que eu vejo, eu crio no meu mundo. Então você tem que tomar cuidado, porque você pode ver algo e criar no seu mundo algo que não tem nada a ver com o que está acontecendo, porque o que você vê, você cria no seu mundo. Então eu posso olhar para uma situação e criar algo e desenvolver algo em cima daquilo, como eu já vi. Nós já tivemos exemplos aqui, já usamos desses exemplos. Você vê duas pessoas conversando. É por isso que a Bíblia diz que se o seu olhar for bom, teu corpo terá luz. Mas se o seu olhar for mau, teu corpo será tenebroso. Porque você pode ver duas pessoas conversando sobre algo. E aí elas dão aquele olhar involuntário, que muitas vezes é até automático. Isso acontece comigo, às vezes eu estou conversando com alguém aqui, olhando para ela tudo, e de repente, sem que eu perceba, automaticamente assim, sabe aquele leve desvio de olhar? Ela está aqui conversando com você, de repente, você dá aquela viradinha e volta. E às vezes, até involuntário isso acontece. E aí tem duas pessoas lá, conversando, tem duas pessoas lá falando, e aí de repente, acontece esse pequeno desvio de olhar, e casa a ser direcionado aonde você estava, como se fosse na sua direção, e daqui a pouco elas voltam a conversar, e se alguém ali soltar uma risadinha que seja, pronto, estão falando de mim. Porque eu vi algo, mas eu criei no meu mundo algo completamente diferente. Eu vi duas pessoas conversando, mas o que eu vejo, eu crio no meu mundo. Aí eu criei no meu mundo o cenário de que elas estão falando de mim, criticando a mim, elas estão se referindo a mim. Aí o que eu faço? Pela minha maneira de olhar errada, eu já me fecho com aquela pessoa, sem nunca sequer ter conversado com ela. Porque ela está falando de mim, e às vezes ela está falando da vida dela, ela está falando de outra coisa. Mas se a minha maneira de olhar não muda, dificilmente meus sentimentos irão mudar. Se a sua maneira de olhar para uma situação não muda, dificilmente o que você sente vai mudar. Dificilmente. Por quê, bispo? Por que que é assim? Porque normalmente você vai criar em cima daquela visão o que você se acostumou a sentir. O que você se acostumou a vivenciar. Então, uma pessoa, por exemplo, ferida, um bom dia que ela não recebe, já é o suficiente para ela criar, não gosta de mim, não se importa comigo. Às vezes, criatura, ela só não te viu. Ai, mas como não me viu se eu estava aqui? Olha, eu vou falar a verdade. Tem vezes que, dependendo do nível de foco que eu estou, numa determinada situação, já aconteceu.
Dependendo do nível de foco que eu estou para algo, eu posso passar por alguém e de verdade não vê-la. Não vê-la. Porque eu estou tão focado, a minha cabeça está lá, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo, eu preciso. E às vezes, não é nem que eu não quero, às vezes eu não vi mesmo, eu passei ali e eu não vi. Sabe, você está tão focado ali, não, mas você olhou para mim. Tá, mas não é porque meu olho estava direcionado a você, é que a minha mente também estava. Às vezes eu posso estar até aqui olhando para frente, mas a minha cabeça está lá, no que eu preciso fazer. Já aconteceu de eu passar por um lugar, não ver a pessoa, e na hora que eu voltar, nossa, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Porque a princípio eu não tinha visto. Mas e se eu, com o meu olhar negativo, vitimista, altamente sensível, aonde tudo tem a ver comigo, aonde tudo tem a ver com o que eu acredito, com o que eu estou criando, eu posso criar uma imagem completamente negativa e definir aquilo, ponto final, é isso, não gosta de mim, me ignorou. Aí daqui a pouco você vê a pessoa com um bico desse tamanho, você nem sabe, mas fala assim, mas o que eu fiz? Você não me deu bom dia, quando? Naquele dia que você passou, criatura, eu nem te vi, me perdoa, mas eu nem te vi. Não, mas você estava olhando para mim, por quê? Tem alguma coisa contra? Então, normalmente, o que você sente está alinhado com o que você determinou como visão para a sua vida. E aí, se eu não aprendo, a bispa já falou muito sobre isso. Vamos lá, um exemplo. Se eu não aprendo a dar, diga comigo, o benefício da dúvida, dificilmente eu vou passar por uma situação sem me ofender. Se eu não aprender a lidar com o benefício da dúvida, qualquer coisa me chateia, qualquer coisa me ofende, qualquer coisa me magoa, qualquer coisa me magoa. Se eu não começar a levar isso, seja no meu relacionamento, se isso seja no meu trabalho, isso seja na minha família, não importa, se eu não aprender a desenvolver o benefício da dúvida, a dar o benefício da dúvida. E o que seria isso? Ela fez algo e automaticamente, como nós somos pessoas que amam um pré-julgamento, como nós somos pessoas que amam pré-julgar as coisas, então normalmente aconteceu algo, eu já julgo o quê? Eu já julgo a motivação dela, e aí que está o grande erro. Porque Deus nos chamou, e ainda o bispo falava isso segunda-feira, se eu não estiver enganado, que nós não julgamos, nós julgamos ações. Nós julgamos atitudes. Mas eu não posso julgar uma motivação e uma intenção porque eu não sei. Então, às vezes, alguém faz algo, e o que seria o benefício da dúvida? O que priva você de se ofender? O que priva você de se chatear? O que vai privar você de não se fechar para algo? O benefício da dúvida. Alguém vem e faz algo, mas como você é uma pessoa que tem os olhos bons, então se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Então você olha para aquilo e diz, não foi a intenção dela me magoar, ela só esqueceu, ou ela só não viu, ou ela só não percebeu, ou ela só não estava atenta, não foi a intenção dela. Eu sempre dou o benefício da dúvida. Aí o cônjuge vem e tem uma atitude, o cônjuge vem e faz algo, o benefício da dúvida, não, ele não queria fazer isso. Ele não queria falar isso. O benefício da dúvida, eu não me ofendo. Com o benefício da dúvida, eu não me fecho. Com o benefício da dúvida, eu não me envolvo com situações, eu não me envolvo com acontecimentos. Com o benefício da dúvida, eu não dou peso a coisas desnecessárias, porque talvez eu estou amargurado, triste, ofendido, abatido por coisas insignificantes.
por coisas insignificantes. Vamos ver aqui Asaf, no Salmo 73, na NVT, presta atenção nisso. Certamente Deus é bom para Israel, e para os que têm coração puro. Quanto a mim, diga comigo, quanto a mim, quase tropecei, meus pés escorregaram e quase caí. Aí você pega Asaf, um cara importante, que já tinha muita experiência com as coisas de Deus. Olha o que ele está dizendo. Um escritor, Asaf, deve ter escrito 11, 12 salmos, dos que nós temos na Bíblia. E aí olha ele dizendo, o Senhor é bom para Israel, o Senhor é bom para aqueles que têm o coração puro, mas agora quanto a mim, o Senhor é bom, mas quanto a mim agora, eu quase caí. Quanto a mim agora, eu ocupo uma posição alta, eu tenho o privilégio de estar diante do Senhor, mas quanto a mim, eu quase tropecei. Meus pés, eles quase escorregaram, quase, foi por pouco. Olha, eu quase caí, eu passei perto. Ele dando quase que o testemunho dele aqui. Aí ele conta o porquê. Por que ele quase caiu? Por que ele quase escorregou? Por que os pés dele quase tropeçaram? Aí olha o versículo 3. Diga comigo, pois tive inveja do orgulhoso quando os vi prosperar, apesar da sua perversidade. Sabe, uma das coisas que mais amargam e adoentam pessoas, diga comigo, comparações. Eu me comparo. Uma das coisas que mais fere, o que quase levou Asaf a alguém tão grande, o responsável de reger todo o coral do templo de Salomão, o que levou esse cara a quase tropeçar e cair? O que levou esse cara a quase perder tudo? Diga comigo, fazer comparações, comparar a vida dele com a de outra pessoa. O que tem ferido muitos? Comparações. Eu quase caí quando eu comecei a olhar para a vida do outro, para o resultado que o outro estava tendo, para a condição que o outro tinha, perto da condição que eu tinha. E isso acaba acontecendo muito. E aí eu comparo o meu casamento com o casamento do outro, minha vida com a vida do outro, minha condição com a condição do outro, e aí eu só comparo, e aí eu fico fechado, aí eu me amargo, aí eu me frustro. Espera aí, mas a Bíblia diz que há um tempo determinado para todas as coisas, e às vezes o tempo dele chegou, o seu ainda não, mas aí você se fecha. Às vezes ele até já plantou para algo, você ainda não, e aí você se fecha. E aí você se amarga, você se ofende, porque eu olhei, aqui no caso dele, ele estava fazendo a comparação com o ímpio, não tem cabimento. Não tem comparação, porque se eu morrer eu vou para a glória, nada disso se compara. Eu posso não ter o carro que o outro tem, eu posso não ter a vida que o outro tem, mas eu tenho o meu nome escrito no livro da vida. Mas aí por que muitos quase caem? Por que muitos sabotam seu casamento, sua família, sua vida, por causa disso aqui? Aí eu começo a fazer comparações. Aí eu começo a olhar. Aí eu começo a ver o que acontece com o outro. Aí eu começo a enxergar o que acontece com o outro. E o outro, e o outro, e o outro, e o outro, e eu. E eu. E quanto a mim, porque enquanto o meu foco está o outro, olha o que ele disse, enquanto a mim eu quase caí. Porque olhando para a vida do outro eu não pude ver quanto Deus era bom.
Fazendo comparações com a vida do outro, eu não pude ver quanto Deus era bom. E eu quase perdi tudo, porque eu fui invejar, porque eu fui criar sentimentos, porque eu fui me fechar por conta de um resultado que outro estava tendo. E aí ele continua. Levam uma vida sem sofrimento e têm corpo saudável e forte. Não enfrentam dificuldades, nem estão cheios de problemas como os demais. Ostentam o orgulho como um colar de pedras preciosas e vestem-se de crueldade. Seus olhos cobiçam sempre mais, e o coração vive cheio de más intenções. Zombam, falam somente maldades em seu orgulho, ameaçam usar de violência, falam como se fossem donos dos céus, e as suas palavras arrogantes percorrem a terra. Por isso, o povo se volta para eles e bebe todas as suas palavras. O que Deus sabe? Perguntam. Acaso o Altíssimo tem conhecimento disso? Vejam como os perversos desfrutam uma vida tranquila, enquanto suas riquezas se multiplicam. Foi à toa, porque aí começa, né? Aí você começa a fazer comparações que não cabe. Aí ele começou a ver. Não, mas lá faz tudo errado e olha a vida dele e eu estou aqui. Que lá não faz nada certo, mas olha a vida dele e olha onde eu estou. E aí eu vou me fechando. E aí eu vou me amargando, e aí eu vou criando, e lamentando, e lambendo minhas feridas, e aumentando a minha autopiedade, aumentando minha autocomiseração. Meu vitimismo vai lá em cima. Porque olha para ele, enquanto para mim é só sofrimento, olha lá, está lá no bem bom, ó. Enquanto para mim é só sofrimento, olha lá, parece que nada de ruim acontece com ele. É só comigo. É só comigo. Aí você vê que o argumento aqui do Asaf é diferente do que a gente ouve hoje. É diferente do que a gente vê hoje. Talvez você já fez isso aqui, ó. Sentou lá, ficou reparando aonde não devia, dando atenção a quem não devia, querendo comparar a sua vida, e aí já começa, ó vida, ó céu, ó isso, ó aquilo, não dá, é só sofrimento para mim, cadê Deus? E aí até Deus já entra no balaio. Cadê Deus? Por que Deus? E aí você vai vendo o coração se azedar. Aí você vai vendo, ó, quanto a mim, meu coração quase se azedou. Eu quase perdi tudo. Aí ele vai. Por quê? Cadê Deus? Deus não está vendo, não? O Altíssimo não está tendo conhecimento, não? Olha lá, olha isso, olha aquilo. E aí começa a ferir. E aí aquela ferida vai começando a atingir coisas vitais, importantes. Minha fé, minha confiança, minha dependência. Vai começando a afetar a minha comunhão com Deus, porque você vê, primeiro ele começa fazendo comparações, não é? Mas daqui a pouco ele já está questionando se Deus não está vendo aquilo. Aí agora, ó, ele começou com comparações, daqui a pouco ele já estava questionando se Deus não via aquilo. E aí agora ele já começa a questionar o que ele estava fazendo para Deus. Que é agora, ó, no versículo 11, no versículo 13, diga comigo, foi à toa que mantive o coração puro? Foi em vão que agi de modo íntegro? Aí agora você vê, ele começou comparando, mas o comparar ativou uma ferida. E aí agora afetou o modo de olhar para aquela situação. E aí agora ele já começou a olhar para aquela situação como injusta. E aí ele começou a perguntar, cadê Deus? Será que Deus não está vendo? E aí agora ele já começa, então foi à toa que eu estou fazendo tudo isso? Então do que está me adiantando? Eu sou leal para quê? Eu sou bom para quê? O que eu estou ganhando com isso? Aí agora ele já começa a questionar o que ele estava fazendo de certo. E tudo isso começou como mesmo?
Como que começou? Como que muito casamento começa a acabar? Como que muitas vidas começam a ser destruídas? Assim você vê, começou com uma simples comparação. Comecei a olhar lá para o vizinho e vi que a grama dele era um pouquinho mais verde que a minha. Aí a partir dali só foi ladeira abaixo. A partir dali só desandou. Porque agora já estava afetando coisas que não poderia afetar. Porque é isso. A pessoa está lá na sua autocomiseração, na sua ferida, no seu vitimismo. Ela começa a olhar para a vida dos outros e para dela, para a vida dos outros e para dela. Daqui a pouco, aquilo começa a afetar o que não deveria, como convivência com os filhos, como casamento, como a vida dela com Deus. Aí começa a afetar tudo. Aí começa a afetar tudo. Vejam como os perversos desfrutam uma vida tranquila, enquanto suas riquezas se multiplicam. Foi à toa que eu mantive o coração puro? Foi em vão que agi de modo íntegro? Aí ele não para por aí não. O dia todo eu só enfrento problemas. Cada manhã sou castigado. Se eu tivesse falado como eles, teria traído o teu povo. Tentei compreender por que prosperam. E que tarefa difícil, viu? Tentei querer entender por que a vida do outro ia. Tentei querer entender por que para o outro acontecia. Eu tentei querer entender por que para o outro dava certo. E eu cheguei a uma conclusão, que tarefa difícil, não dá, não tem uma resposta. Por quê? Porque eu não sei o que está naquele coração, eu não sei o que ele está fazendo. E aí você vai se azedando. E aí você quer fazer algo que não cabe a você. Aí você quer se colocar numa condição que não foi dada a você. Quando eu tentei fazer isso, que tarefa difícil. Aí as coisas começam a mudar. Aí a perspectiva dele começa a mudar. Diga comigo, então, entrei em seu santuário, ó Deus, e por fim entendi o destino deles. Até que eu entrei no seu santuário. E eu entendi que eu estou fazendo uma comparação que não cabe. Eu estou chateado, eu estou amargo, eu estou triste. Eu estou colocando a minha fé em risco por comparar coisas que não têm cabimento, porque quando eu entrei no seu santuário, quando eu vi o Senhor, então eu compreendi, então eu entendi qual era o fim. E quando eu pude entender o fim, eu vi que havia ainda esperança para mim. E que o momento era só um momento e eu não definiria a minha vida por isso. A bispa já falou isso aqui. Quantas vezes, é por isso que nós precisamos parar com comparações, porque Deus tem um processo para cada um, Deus tem uma caminhada para cada um. E antes de eu querer entender o porquê que ela venceu, eu preciso vestir os calçados dela e andar pelo mesmo caminho que ela andou, porque aí eu entendo por que ela venceu. Que ao invés de eu ficar fazendo comparação e achar injusto alguém ter algo que eu não tenho, eu preciso vestir o calçado dela e passar por onde ela passou. E andar por onde ela andou. Como a bispa falava aqui, quantas vezes ela era a única fiel de toda aquela família. E o único filho doente lá era o dela. Ela era a única que servia o Senhor. E o único menino doente era o dela. Ao ponto que as pessoas falavam. Ao ponto que as pessoas usavam daquilo. Peraí, lá, ó, vai para a igreja, faz isso, faz aquilo. Você viu, coitada. Você viu o menino lá agora, está com mais uma doença. Olha, você viu o menino lá agora, mal foi curado daquilo, agora está lá internado, correndo o risco de perder o braço. E olha que ela é crente, hein? Olha que ela vai na igreja. E aí eram as comparações, e ela via todas as outras crianças abençoadas, saudáveis, e o dela doente. Aí ela via todo mundo livre, e ela tendo que ter os maiores cuidados com o bispo Murilo.
Aí quando parecia que as coisas estavam melhorando, vem o acidente de carro. Como um dia eu lembro dela usar essa expressão, dela virar e falar assim: meu Deus, só acontece com ele, é tudo com ele. Tudo com ele. Tudo com ele, é ele que machuca, é ele que fica doente, é ele que tem problema, é ele que tem problema respiratório, é ele que passa por isso, é ele que passa por aquilo. Aí se você vai procurar um sentido nisso, tem. Se você vai procurar um porquê nisso, tem um porquê? Não tem, naquele momento não tem. Mas não cabe comparação. Porque, diga comigo, os planos do Senhor são bons, perfeitos e agradáveis. Mas às vezes eu saboto todos esses planos porque eu estou comparando. Porque naquele tempo até parecia que ela estava em desvantagem, não parecia? Naquele tempo até parecia que ela que estava do lado errado, não parecia? E hoje? E agora? E agora? E hoje? Olha para a vida, olha para casa, olha para a família, olha para os filhos, olha para a vida dela. Olha para a vida dela. Como ela já contou várias e várias vezes aqui, que muitas vezes ela via o ímpio lá passando de carro novo, e ela tendo que ficar dentro do carro com a criança, enquanto o marido e o irmão descia do carro para empurrar o carro, porque ele tinha parado de funcionar, porque o combustível tinha acabado, porque um monte de situações havia acontecido. Mas e hoje? Então olha, quando eu comecei a dar atenção ao que eu não deveria, eu quase caí. Meu coração quase azedou. Até que eu entrei no seu santuário. E eu entendi que um momento é apenas um momento, e ele passa, e quando ele passa, as coisas são mudadas. Porque ela até teve um momento com um filho doente, mas isso passou. Ela até teve um momento onde tudo só acontecia com ele, mas isso passou. E hoje? E o agora? É aquilo que ela sempre usa. E o mais tarde? Para de fazer comparação e continue fazendo o que você tem que fazer. Para de querer ficar tentando encontrar justificativa para um monte de coisa e continua fazendo o que você tem que fazer. Continua realizando o que você tem que realizar. Continua sendo a pessoa que você tem que ser, porque mais tarde é isso que importa. Por um tempo parecia que ela estava em desvantagem. E quem daqueles hoje estão melhores do que ela e da família dela, melhores do que ela e do que a casa dela, tem feito mais do que ela e a casa dela? Nenhum deles. Mas o problema é que quando eu começo a olhar para onde eu não devia, diga comigo, eu paro de fazer o que eu deveria continuar fazendo. Porque o olhar errado me leva a acreditar que continuar fazendo isso não está adiantando nada. O olhar errado me leva a acreditar que continuar lutando por isso não está adiantando nada, que continuar pagando o preço por isso não está adiantando nada, e me leva a parar de fazer aquilo que mudaria e transformaria a minha vida mais tarde. Porque naquele momento você acha que para ela não veio sentimentos? Naquele momento você acha que para ela não veio pensamentos? Você acha que naquele momento o diabo não tentou mostrar para ela do que está valendo, do que está adiantando, do que está servindo, toda essa fidelidade, todo esse compromisso, todo esse comprometimento? Olha para a sua vida. Você acha que isso não aconteceu? Mas o que ela fez naquele momento? Ela não usou aquilo, ela não criou um olhar negativo em cima daquilo, e ela continuou pagando o preço, porque determinando você algum negócio, seja firme até que a luz brilhe no seu caminho. Seja firme até que a luz brilhe no seu caminho. Então eu não vou parar, mas parece, que vantagem tem, como ele estava dizendo.
como ele disse aqui no 13, está sendo à toa, e está sendo à toa, e está sendo à toa, não está. E aí, graças a Deus que ele entrou no santuário do Senhor, porque quando ele entrou no santuário, ele entendeu, espera aí, eu estou querendo comparar a minha vida, eu estou aqui amargo, eu estou aqui triste, comparando a minha vida com fulano, com ciclano. Peraí, diga comigo isso aqui, ó. Tu pusestes num caminho escorregadio e os fizestes cair do precipício para a destruição, porque o lugar que o ímpio ocupa é um lugar escorregadio, hoje ele está e amanhã. Então, é por isso que você está se amargando? Hoje ele tem, e amanhã? Hoje ele está lá, e amanhã? Ele está num lugar escorregadio. E é por causa disso que você se fecha? É por causa disso que você se amarga? Eu entrei no santuário, eu entendi, peraí. Eu estou fazendo comparação com alguém que está num lugar escorregadio. Ele pode não ter o problema que eu estou tendo, mas e quando ele tiver, o que ele faz? Ele está num lugar escorregadio, ele não tem para onde ir, ele não tem para onde correr, ele tem dinheiro, e a hora que ele não tiver mais dinheiro, o que ele faz? Que ele não tem para onde correr, a segurança dele é o dinheiro, e a hora que o dinheiro acaba? É por causa desse tipo de gente que eu estou assim, porque eu estou olhando o resultado de alguém, que às vezes está num lugar escorregadio, hoje eu vejo, amanhã eu já não vejo mais. É como Davi dizia, que assim como a relva murcha, hoje está lá viçoso, grande, e amanhã, cadê? Cadê? É um lugar escorregadio, são destruídos de repente, e completamente tomados de pavor. Quando te levantares, ó Senhor, rirá das ideias tolas deles, como quem ri de um sonho pela manhã. Percebi então, diga comigo, percebi então, que o meu coração se amargurou, e que eu estava despedaçado por dentro. Olha o próprio Asaf, ele fala burrado, depois ele fala a sensação que ele teve quando descobriu aquilo. Eu percebi que o meu coração se amargurou e eu estava despedaçado por dentro. Eu estava arruinado por dentro. Por quê? Porque eu estava fazendo comparações. Porque eu estava invejando o resultado do outro. Porque eu estava lá invejando a conquista do outro. O meu coração estava despedaçado por dentro. Diga comigo, fui tolo e ignorante. A teus olhos, devo ter parecido um animal irracional. Eu acho que quando o Senhor olhou e me viu que eu estava triste por causa daquilo, eu devo ter parecido um animal irracional diante dos teus olhos, porque era por aquilo que eu estava me ofendendo? Era por conta daquilo que eu estava me amargando, era por conta daquilo que eu estava afetando o meu destino, era por conta daquilo que eu estava sendo prejudicado, era por conta daquilo? O Senhor deve ter olhado para mim e falado, cadê? Você não está usando a cabeça que eu dei para você, não. Você não está usando o intelecto que eu dei para você, não. Você está sendo um animal irracional pensando nessas coisas. Se deixando levar por essas coisas. 23. E no entanto, ainda pertenço a ti, e tu seguras a minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho, e me conduzes a um destino glorioso. Quem mais eu tenho no céu, senão a ti? Eu te desejo mais que qualquer coisa na terra. Minha saúde pode acabar, meu espírito fraquejar, mas Deus, diga comigo, mas Deus continua sendo a força do meu coração. Diga, Ele é a minha possessão para sempre. Os que te abandonaram perecerão, pois destrói os que de ti se afastam. Quanto a mim,
Lembra que ele estava dizendo inicialmente, quando eu olhei para essas coisas inúteis, quando eu quis fazer comparações inúteis, quanto a mim, eu quase caí. Aí ele entra no santuário e a visão dele muda. E ele entende o que ele não estava entendendo, ele percebe o que ele não estava percebendo, ele vê que se ofender, se amargurar, se entristecer por essas coisas é inútil. Aí agora ele muda. Diga comigo, quanto a mim, como é bom estar perto de Deus. Fiz do Senhor soberano o meu refúgio e anunciarei a todos as suas maravilhas. Olha, enquanto eu estava lá atento ao que eu não deveria, preocupado com o que eu não deveria, alimentando o que eu não deveria, eu quase caí. Mas quando eu entrei no santuário do Senhor e eu entendi, agora eu digo, quanto a mim, quão bom é estar perto do Senhor. Porque eu sei que no Senhor eu posso alcançar tudo isso e estabelecer e ainda por cima ter uma eternidade me esperando. Então, não, eu não vou mais ficar chateado, ofendido, magoado, porque alguém venceu aonde eu estava, porque alguém teve um resultado aonde eu estava, porque eu vi alguém conquistando algo quando eu não conquistei. Não, eu não quero mais isso para a minha vida. Eu não serei mais dominado pelos meus sentimentos, eu não serei mais dominado pelas minhas emoções, eu não serei mais essa pessoa, eu não serei mais essa pessoa. É por isso que nós falamos, a corrupção, quando nós falamos da corrupção, cor significa coração, e rupção significa, diga comigo, a ruptura interna do caráter da pessoa que pratica aquele mal. É uma ruptura interna, é uma ruptura interna. Ela ouve, o caráter dela rompeu, a capacidade dela de ver rompeu, aí ela começa a ver tudo isso, a confiança nela, ela se corrompeu com aquele sentimento. O que aquele sentimento fez? Ele rompeu no coração dela a alegria da salvação, ele rompeu no coração dela a esperança, ele rompeu no coração dela, ele rompeu. Foi uma ruptura que causou ali, é por isso que se ofende. Eu estou indo bem com Deus, daqui a pouco eu olho algo, meu coração se enche, aquela corrupção, ela rompe dentro de mim. A confiança que eu estava tendo, a alegria que eu estava tendo, a esperança que eu estava tendo. E aí o que acontece comigo? O que quase aconteceu com Asaf. Quando eu fui olhar para o que eu não deveria, eu quase tropecei. Eu quase caí. Eu quase perdi tudo. Eu quase perdi tudo. Porque quando algo negativo toma o seu coração, diga comigo, aquilo impactará e governará a minha vida. E é por isso que você vê gente ferida, é por isso que você vê gente magoada, porque como o olhar dela para as coisas é um olhar negativo, como a forma dela de lidar com as coisas é uma forma negativa, então consequentemente tudo ela passa a olhar assim também. Para tudo ela passa a olhar assim também. Então agora para e analisa, faz a análise aqui, como nós lemos aqui, como nós vemos aqui, faça você agora. O que você estava vendo e por causa daquilo o teu coração estava se amargurando? O que você estava vendo que você estava quase se tornando um animal irracional diante de Deus? Ao que você estava dando atenção? Ao que você estava dando atenção que estava colocando você num lugar escorregadio ao ponto de perder tudo? Ao ponto de perder tudo. Você estava se comparando a quem? Você estava lá querendo se igualar a quem? Porque quando Asaf foi fazer isso, ele quase caiu. Então eu quero que nesse momento você fique em pé. E antes de nós orarmos,
Eu quero que você pare. Eu quero que você analise. Eu quero que você procure entender. Peraí, o que está acontecendo comigo? Eu estou desanimado, mas por quê? Para onde eu estou olhando? Eu não entendo, meu coração está meio abatido, eu estou meio amargurado. Para onde você está olhando? Você vê que ele começou fazendo comparações. Daqui a pouco ele estava duvidando do caráter de Deus. Ele começou comparando, daqui a pouco estava duvidando do caráter de Deus. Ele começou dando atenção a um negocinho pequeno. E daqui a pouco ele estava lá, está sendo à toa tudo que eu estou fazendo. Aí vem cá. O que leva você a dizer isso? O que tem levado você a agir dessa maneira? Não, está sendo à toa. Nem vou entrar nos 52 dias. Nem vou fazer os 52 dias. Porque sabe, está sendo à toa. O que causou isso em você? Porque esse sentimento teve um início. Aonde ele começou? Você foi ficar se comparando com quem não deveria? Quando você foi olhar a breve prosperidade do ímpio, foi isso? Talvez hoje você está até duvidando de Deus. Se realmente Deus vai fazer alguma coisa. Aonde que isso começou? Aonde que começou? Isso começou como? O que você olhou? O que você viu? Talvez hoje você está aí tão ferido, que você não tem mais nem forças para orar. Por quê? O que te feriu? O que te magoou? Ai, olhar para a vida dos outros e ver que todo mundo estava tendo e a minha. Foi por isso, Asaf. Olha o Asaf sendo repetido aqui. Você precisa entrar no santuário do Senhor. Entre no santuário do Senhor. Entre no santuário do Senhor para que você entenda. Entre no santuário do Senhor para que você passe a ver o que não estava vendo. Entre agora no santuário do Senhor. Saia da atmosfera dos sentimentos. Saia. Porque o problema de muitos eles entraram na atmosfera dos sentimentos. Saia. Os sentimentos são cadeias e algemas invisíveis. Percebe que o Asaf nem se deu conta. E daqui a pouco ele quase caiu por causa desses sentimentos. Percebe que o Asaf não viu, mas daqui a pouco ele quase perdeu tudo. Por causa desses sentimentos. Porque sentimentos são algemas invisíveis, tá? Que você não vê, mas já estão te aprisionando. Você não vê, mas já estão te prendendo. Você não vê, mas eles já estão lá, roubando você, impedindo você. Porque é isso que os sentimentos causam. Sentimentos são algemas invisíveis. Será que você não está presa já e não se dá conta? Ele precisou entrar no santuário para ver que aquele sentimento queria escravizá-lo. Ele precisou entrar no santuário para ver que ele estava preso a algo sem sentido. Então agora chegou a hora de você se livrar disso. Chegou a hora de você se desfazer dessas algemas. Os seus sentimentos estão prendendo você a uma realidade, a um cenário. Seus sentimentos estão prendendo você a uma condição. Seus sentimentos estão prendendo você. Você não vê, porque sentimentos são algemas invisíveis, que vem e amarra e atrava a vida de uma pessoa. Então chegou a hora de você se livrar desses sentimentos miseráveis.
Chegou a hora de você jogar por terra esses sentimentos miseráveis. Chegou a hora de você se livrar desses sentimentos miseráveis que têm prendido você. Em o nome do Senhor Jesus. Então eu quero que você fale com o Senhor agora. Eu quero que você apresente a sua vida a Deus. Eu quero que nesse momento, eu quero que você chegue diante do Senhor. E eu quero que você diga isso: Senhor, eu vou arrancar de uma vez por todas. Eu vou tirar, Senhor, esses sentimentos da minha vida. Tudo isso que tem se levantado, que tem vindo para me atrapalhar, para me prejudicar. Senhor, tudo isso que tem vindo para tentar roubar a minha vida, Senhor, eu não vou permitir, eu não vou deixar. Se eu tenho sido apreendido em sentimentos, pensamentos, se eles têm, Senhor, afetado a minha maneira de viver, se eles têm afetado as minhas atitudes, se eles têm, Senhor, afetado o meu comportamento, e eu já não consigo mais, eu estou como Asaf, eu estou quase caindo, e eu não estou vendo, porque sentimentos estão ali, porque pensamentos estão ali. Eu quero agora, eu quero me livrar de tudo isso. Então eu peço, Senhor, vai entrando em ação agora. Eu peço, Senhor, vai visitando agora cada pessoa, vai queimando agora, Senhor, do alto da cabeça, a planta dos pés nesse momento, e que toda situação, todo peso, e que tudo aquilo que tem se levantado, e que tudo aquilo, Senhor, que tem vindo para atrapalhar, que tem vindo para prejudicar, aquilo, Senhor, que tem vindo para jogar sobre ela uma carga, um peso, tem vindo, Senhor, para mantê-la cega, como manteve Asaf por aquele tempo. Eu dou uma ordem agora: sentimentos que têm cegado, pensamentos que têm cegado, agora não deixa ela ver, não deixa ela enxergar, está roubando a vida dela. Eu te desautorizo agora, eu te dou uma ordem agora, eu te repreendo agora, em o nome do Senhor Jesus. Vai passando com teu sangue, Senhor, e aonde houver uma algema, aonde houver uma prisão, aonde, Senhor, houver, meu Deus, uma cadeia que tem mantido pessoas travadas, paradas, sem avanços, por conta de sentimentos, eu oro para que caia agora, eu oro para que não tenha mais força, eu oro agora, isso não vai ter mais poder, eu oro agora, isso não vai te afetar, isso não vai mais te atingir, e todo esse mal, todo esse ataque, toda essa carga, todo esse peso agora, em o nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, que saia, e saia, em nome do Senhor Jesus. Então agora, entrando no santuário do Senhor, não deixa mais o sentimento te cegar, não deixa mais essas algemas te manterem presas, não deixa mais, não deixa mais, não permita. É uma decisão, é uma escolha que você tem feito. Vamos, para de olhar para onde não deveria, para de se ofender por aquilo que não deveria. Mantenha o seu olhar no Senhor, mantenha o seu foco nele, em o nome do Senhor Jesus. Eu oro, Senhor, por cada vida, e eu peço por essa transformação, eu peço, Senhor, por essa cura. Eu oro para que haja esse fortalecimento emocional no nosso meio. Chega de ver, Senhor, chega de ver pessoas perdendo tempo, vida, perdendo oportunidades, jogando fora, Senhor, coisas grandes, por conta de coisas tão pequenas, e tudo isso em função de sentimentos. Chega, Senhor, de ver pessoas que estão se azedando em função de sentimentos, porque estão alimentando dentro de si piedade, vitimismo, porque estão, Senhor, querendo pessoas do lado
que apenas aumente suas feridas. Não, Senhor, isso é uma condição miserável para se viver. Eu peço, não deixa isso, não deixa, Senhor, o que aconteceu com Asaf acontecer conosco. Não deixa o nosso coração se amargar. Não deixa, Senhor, chegarmos à condição de um animal irracional, porque não estávamos dando atenção. E aí, por causa de sentimentos, eu paro de fazer o que funciona. Por causa de sentimentos, eu paro de realizar o que estava dando certo. Por causa de sentimentos, eu me afasto do Deus que tem poder de mudar a minha vida. Não viva na atmosfera dos sentimentos. Saia da atmosfera dos sentimentos agora. Saia da atmosfera dos sentimentos nesse momento. Saia da atmosfera agora de todas essas questões. Em o nome do Senhor Jesus, eu abençoo, Senhor, a vida de cada um. Eu peço a bênção, a graça, a unção. Eu peço o favor do Senhor. E que cada um se fortaleça e agora, debaixo da atmosfera da fé, se envolvendo, Senhor, com aquilo que acrescenta, com aquilo que eleva e não com aquilo que diminui. Ela possa ir para lugares mais altos, ela possa atingir lugares mais altos, que ela possa, Senhor, viver esse novo tempo, em o nome do Senhor Jesus. Eu abençoo o seu povo, e crendo, eu agradeço pela vida, eu agradeço pela oportunidade, eu agradeço por podermos estar aqui, eu agradeço, porque o Senhor tem sido um Deus bom para conosco, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, amém, e graças a Deus.